Você está assistindo uma videoaula que fala a respeito de fatoração algébrica. Olá, meu nome é Jeová e sou eu que vou acompanhar vocês nesses estudos. Muito bem, antes de começarmos os nossos estudos, peço que fiquem atentos a um ponto de exclamação que aparece por aqui, que contém vídeos que podem ser úteis para entender bem esta videoaula. E além de tudo, peço que fique bem atento a uma engrenagem que fica por aqui, porque contém uma ferramenta que permite acelerar a execução desta videoaula. Muito bem, é basicamente isso. Bons estudos. Agora, nós vamos começar uma nova parte da álgebra, que é, acho que de todas as partes, a parte mais importante, que é a parte de fatoração de expressões algébricas. Fatoração de expressões algébricas consistem em você pegar uma expressão algébrica, qualquer que seja, e deixá-la ela simples e fácil de ser trabalhada. Só que para que você consiga entender essa parte de fatoração algébrica, você precisa, antes de tudo, entender algumas propriedades aritméticas básicas, porque todas essas propriedades vão vir a ser utilizadas aqui, e entender como que funciona para você ter uma base forte de como simplificar essas expressões mais complicadas. Então vamos lá. Primeira coisa importante que eu vou fazer é explicar para vocês, relembrar, na verdade, porque já falamos disso, são as propriedades básicas da soma. Se você tem um número x somado com o número y, isso vai ser a mesma coisa que y somado com x. Você tem também a propriedade que você pode trocar, vamos dizer assim, a ordem das operações. Por exemplo, x mais y, se eu fizer x mais y, isso aqui primeiro, e depois somar com z, isso será exatamente igual a fazer x somado com y mais z também. Essa é a segunda propriedade. E a terceira propriedade é a propriedade que se eu somar x com zero, isso será exatamente igual ao próprio x. E dessa propriedade da soma, a gente consegue deduzir a propriedade da inversão da soma, que x menos x é igual a zero. Então temos daqui o surgimento do oposto do número, menos x igual a zero. E isso é muito importante. A propriedade de somar e subtrair um número é exatamente igual a zero. Então, se eu estiver trabalhando com uma expressão algébrica qualquer e eu quiser colocar um valor nessa expressão que não mude o resultado dessa expressão, eu posso literalmente somar e subtrair essa expressão, esse termo que não vai mudar o resultado final da fórmula. Vamos falar agora de algumas propriedades da multiplicação, que essas são as principais. No caso da multiplicação, nós temos as seguintes propriedades. Se eu fizer um número x multiplicado com o número y, vai ser igual a y vezes x. Essa propriedade a gente já viu. Se eu fizer x vezes y primeiro, depois multiplicar com z, isso vai ser a mesma coisa que fazer x que multiplica y vezes z. A gente sabe dessa propriedade. E temos uma propriedade importantíssima, que é a seguinte. Se eu multiplicar x por 1, isso não muda o resultado da multiplicação. E com esse detalhe importante, isso significa uma coisa importantíssima, que se eu fizer, por exemplo, quiser dividir qualquer número por x, se eu quiser, por exemplo, chegar a 1, isto é, x vezes 1 sobre x é exatamente igual a 1. Se eu dividir toda a expressão por x, eu vou ter o seguinte, x vezes o seu inverso é igual a 1. E essa outra propriedade de multiplicar x pelo seu inverso é outra propriedade muito poderosa da álgebra, que a gente vai inclusive utilizar também, que você pode usá-la para resolver algumas expressões. Multiplicar x pelo seu inverso, você não vai alterar o resultado da multiplicação. E existe, juntando a multiplicação e a soma, uma propriedade que é, sem sombra de dúvidas, a que a gente mais vai utilizar, que é a propriedade que é o seguinte: se eu tiver um número x somado com o número y, e eu multiplicar esse número por um número z, isso será exatamente igual a fazer z vezes x mais z vezes y. Então, se eu tiver x mais y vezes z,
Isso vai ser igual a z vezes x mais z vezes y. Essa aqui é a propriedade que mais vai ser utilizada nessa sequência de vídeos. Então, essa propriedade, que é a propriedade distributiva, é a mais importante propriedade da simplificação de expressões, da fatoração de expressões. Então, essas informações que eu queria relembrar com vocês, e agora vamos começar a aplicar essas propriedades para vocês entenderem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!